As duas coisas mais relevantes na obra da criação de Deus são, sem dúvida, a vida e o tempo. Deus é eterno e aquele que é o eu sou não tem passado nem futuro. Ele é o eterno presente. O maior fardo da vida cristã é quando queremos fazer a vontade de Deus e isso se torna um fardo. E se realmente o mundo está como está, então é porque esse dia da intervenção de Deus na história da vida humana e na história do mundo está prestes para acontecer. Muito boa noite, meus queridos irmãos. É uma grande satisfação poder estar mais uma vez aqui com este propósito que o Senhor colocou no nosso coração, também de podermos partilhar juntos a palavra do Senhor. É verdade, o tema que escolhemos para vos falar, ou que escolhi para vos falar neste final de dia, é sobre o sentido da vida. Esse é o título, o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Talvez fosse a grande pergunta para cada um de nós. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da tua vida? Que sentido leva a nossa vida? Isto obriga-nos naturalmente a uma reflexão profunda acerca da razão por que existimos, da razão por que Deus nos trouxe à existência, acerca porque aqui vivemos, acerca desta certeza que temos um percurso a fazer, que nascemos um dia, mas que diante de nós também há a sentença da morte. Esta é uma questão, sem dúvida, muito abrangente e nós poderíamos estar aqui todos juntos nesta tarde e acrescentar à tarde, então, as horas da noite também, para falarmos e para nos debruçarmos sobre este assunto tão importante. As duas coisas mais relevantes na obra da criação de Deus são, sem dúvida, a vida e o tempo. Estas duas coisas Deus as criou no mesmo tempo. Porque Deus, Ele não nasceu, nem tem um percurso que o leva até ao final de uma existência, porque Deus é eterno. Ele, quando se apresenta diante do homem, como naquele dia diante de Moisés, o Senhor simplesmente disse a Moisés: eu sou. E eu sou é o presente do indicativo. Por isso podemos dizer que Deus não tem passado, porque Ele não foi criado. Não houve um princípio quando Deus passou a existir. Deus existiu sempre. Mas isto não cabe na nossa cabeça. Não entra na nossa imaginação, porque nós, sim, temos um princípio. Alguém assistiu ao nosso nascimento? Alguém sabe? Nós sabemos. A hora exata, o momento exato, o dia, o mês, o ano em que nós nascemos. Deus é eterno e aquele que é o eu sou não tem passado nem futuro. Ele é o eterno presente. Ele está presente no tempo. Mas quando Deus criou o mundo, criou o tempo também. E então, meus queridos, a vida e o tempo caminham juntos, desde que Deus os fez. A vida acontece no período de tempo ou no conjunto de dias, meses, anos
que temos de passar até ao final da nossa existência. Salomão, um dos homens mais sábios que o mundo conheceu, quando ele fala do tempo, ele fala também da vida. E é interessante, no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 3, logo nos primeiros 2 versículos, se quiserem acompanhar nas vossas Bíblias, Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2, Salomão diz: há tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. E depois ele continua até o versículo 8, não é? Quando ele diz ainda: há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou. Reparem, Salomão fala de 2 extremos. Quando ele diz: há tempo para nascer. Este é um marco, é aquilo que marca o início do nosso percurso. Depois ele diz: há tempo para morrer. E este é um marco que assinala o final desse nosso percurso. E entre estes 2 pontos, entre estes 2 extremos, existe uma linha que nós percorremos. Só que nenhum de nós pediu para nascer, pois não? Nem nenhum de nós conhece o dia da sua morte, pois não? Bom, há pessoas que premeditam a sua morte e que tiram a sua vida, se suicidam. Eu não estou a falar disso, eu estou a falar que em situação normal, nenhum de nós sabe o dia da sua morte. Embora nós saibamos que isso é muito provável que possa acontecer, principalmente quando começamos a chegar a uma certa idade e vemos que o tempo parece que está a correr. Como um amigo meu me dizia há pouco tempo, ele tem quase a mesma idade que eu, e ele dizia-me o seguinte: olha Jorge, eu agora já começo a contar o tempo. E ele dizia-me: eu não me preocupava com isso quando eu tinha 30, 40 anos, mas agora que já estou quase nos 70 anos, eu começo a contar o tempo. É verdade, queridos irmãos. Uns vivem de facto muitos anos e está-se a assinalar neste momento uma data muito importante para os ingleses na Inglaterra, o jubileu da rainha, esta monarca que tem, salvo erro, 96 anos de idade. Fantástico, não é? Nós olhamos para uma pessoa que viveu ou que vive ainda 96 anos e dizemos: são muitos anos. Nós não podemos esquecer que o salmista Davi, ele dizia: olha, nós podemos chegar aos 70 anos e alguns, pela sua robustez, conseguem chegar aos 80, mas para esses a vida passa a ser enfado e canseira. É interessante. No entanto, permitam-me dizer-vos que eu conheço, felizmente, muitas pessoas que já passaram dos 80 anos e estão muito para além dos 80 anos, e a vida para essas pessoas não é nada enfado, nem é nada canseira. Continuam a ter a alegria de viver. E este é realmente o aspecto importante, é descobrir essa alegria para vivermos. Como vivemos nós? Bom, perguntaram ao jovem: se tu estás feliz? A resposta é quase certa, com certeza, sim, eu estou, não é? Porquê? Porque ele olha para a sua existência e vê um caminho longo ainda para percorrer. Mas mesmo quando atingimos uma certa idade, meus queridos, nós podemos viver essa mesma alegria. E isso depende muito das escolhas que fizermos e do percurso para onde iremos orientar, ou para onde iremos orientar a nossa vida, o nosso percurso. Meus queridos, só Deus sabe
quando será o dia do nosso nascimento, antes de nascermos. E só Deus conhece qual é o dia da nossa morte, antes de morrermos. Há homens que sabemos que não passaram pela morte. A Bíblia fala-nos destes homens, nós os conhecemos e para nós são figuras notáveis da palavra de Deus, como Enoque. O que sabemos de Enoque é que ele andou com Deus e que a uma certa altura da sua existência Deus decidiu que os seus dias na terra, aqui neste mundo, deveriam terminar e então Deus o tomou e o levou para si. Outro homem chamado Elias, também conhecemos bem, este notável do Antigo Testamento, Elias, a uma determinada altura da sua vida, já com uma certa idade, diz que o Senhor o arrebatou para os céus e que Elias elevou-se aos céus, ou foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. E alguém presenciou isso. Que coisa impressionante, que coisa impressionante. Só Deus sabe qual é o dia. Só Deus sabe tudo a respeito da vida. Porque Ele é o autor da vida. O livro de Gênesis, ele fala-nos das origens e fala da origem da vida. Sabem, eu costumo dizer que o livro de Gênesis, para ser bem compreendido, para ser bem entendido, deve ser lido com muita paciência. E quando começamos a ler o livro de Gênesis, nós devemos ter consciência de que não vamos ter problemas com o tempo. Ou seja, é preciso muito tempo para ler Gênesis. Se nós lermos Gênesis, podemos ler Gênesis de uma forma rápida. Eu posso saber em que dia Deus fez isto, em que dias Deus criou aquilo, etc. E outros acontecimentos que estão ali relatados. Mas, meus queridos, quando nós começamos a ler Gênesis com mais atenção, com mais cuidado, refletindo sobre cada versículo, então nós vamos compreender muito mais profundamente aquilo que Deus, a mensagem que este livro nos traz. E a mensagem da primeira parte do livro de Gênesis é uma mensagem a respeito da vida, da existência. E quais são os planos que Deus tem realmente para a humanidade. Nós chegamos a um ponto no nosso mundo em que os homens estão cada vez mais céticos a respeito do futuro do mundo, do nosso planeta. Há muitos anos atrás, e eu vivi esse tempo, como alguns de vós provavelmente que aqui estáis também viveram, não se pensava que a vida humana pudesse alguma vez estar em risco e que o próprio planeta pudesse estar em risco. No entanto, hoje não é novidade para nenhum de nós de que esse risco está diante de nós. De que esse risco é uma realidade. E que isso pode acontecer. Mas isso também nos vem mostrar, ou nos vem fortalecer no sentido da nossa crença, da nossa certeza de que Deus sim vai intervir na história deste mundo. E que todas aquelas profecias que nos falam exatamente da intervenção de Deus na história deste mundo, então elas irão acontecer. E se realmente o mundo está como está, então é porque esse dia da intervenção de Deus na história da vida humana e na história do mundo está prestes para acontecer. E a Bíblia nos fala disso com muita clareza. Mas, irmãos, se nos volvermos ao livro de Gênesis, logo no capítulo 2, o Senhor diz lá no versículo 7, ou aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala sobre a criação do homem e diz o quê? Diz que Deus formou o homem do pó da terra e depois soprou nos seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito uma alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem passou a ser, ou foi feito, uma alma vivente. É interessante. Aqui, Gênesis está-nos a mostrar que Deus é o autor da vida e nos mostra de uma forma muito simples.
Diz que Deus faz o homem do pó da terra. E na verdade, muitos dos ingredientes que encontramos ou das substâncias que encontramos no pó da terra, nós as temos também no nosso corpo. Nós temos ferro e temos outros metais no nosso corpo. E, portanto, cientificamente podemos dizer que de uma forma simples está provado de que na realidade Gênesis capítulo 2, versículo 7 é real. Mas diz que depois Deus fez o quê? Soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem passou a ser então uma alma vivente, passou a ser um ser vivente. É isso que a Bíblia quer dizer. Sabe, um dia na igreja eu falava sobre a origem do homem e depois à saída um irmão questionou-me da seguinte maneira. Eu achei engraçada a maneira como ele me questionou. Ele disse, olha, pastor, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. Mas sabe, pastor, mas quando Deus criou a mulher, Deus já não fez assim. Porque Deus tirou um osso do lado do homem e desse osso fez a mulher. Onde é que está o fôlego de vida? Eu disse, sabe, meu irmão, a Bíblia não entra em detalhes. Mas eu creio que Deus fez a mulher como fez o homem. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. É que todos nós, seres viventes, sejamos homens ou mulheres, sejamos qualquer outro animal, todos nós temos o fôlego de vida dado por Deus. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 7, o seguinte. Diz assim, quando o homem morre, está a falar da morte, e diz assim, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. De qualquer pessoa, homem e mulher, mas também de qualquer animal, esse espírito, essa vida pertence a Deus, é de Deus. Por isso, quando ele deixa de ser útil, porque este corpo morreu, envelheceu, e depois vai desaparecer, vai se tornar em pó. Mas o espírito não. Ou seja, o fôlego de vida, quando a Bíblia fala aqui em espírito de vida, está a falar nesse mesmo fôlego que Deus soprou nas narinas de Adão e também soprou a nossa mãe Eva. Esse fôlego de vida, Deus o deu. E quando o homem parece, então ele retorna para a sua origem. Sabem, Jesus, quando viveu neste mundo, ele se reafirmou muitas vezes como o autor da vida, como o dono da vida. E Jesus não o fez só através da palavra. Jesus não só falou e mencionou que era o autor da vida. Não. Mas Jesus o demonstrou de uma forma muito prática para que isso ficasse muito claro na mente humana. E há muita gente que realmente põe em dúvida a divindade de Cristo. E que, portanto, não aceita que Cristo é o Criador. Mas eu pergunto a essas pessoas, ok, Cristo não é o Criador. Mas quem tem então o poder de dar vida? De ressuscitar mortos? Só Deus. Então nós vamos encontrar no Evangelho alguns relatos interessantes passados com Jesus. Lembram-se certamente daquele relato em que Jesus está diante da tumba de Lázaro e que Jesus diz, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Mas depois Jesus teve que esclarecer, não, ele está morto. Ele está morto. E naquela altura o que disse Jesus? Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele pode viver. Meus amigos, só Deus pode dizer uma coisa destas. Só Deus.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas sabem o que Jesus fez? Jesus não apenas disse, ele foi junto da sepultura, mandou abrir aquela tampa da sepultura, remover a rocha e disse, Lázaro, sai! E Lázaro saiu, ressurreto. Há uma outra história em que Jesus caminhava para uma pequena cidade chamada Naim. E com ele ia uma multidão de pessoas felizes, alegres, porque tinham sido beneficiadas pela presença de Jesus. Jesus tinha curado muitas daquelas pessoas das suas enfermidades. Jesus tinha trazido paz ao coração daquelas pessoas, ânimo, alento, saúde, uma nova perspectiva de vida. E essas pessoas estavam felizes e elas caminhavam ao lado de Jesus, glorificando a Deus. Mas ao mesmo tempo saía de Naim um outro cortejo de tristeza, de dor, de infelicidade. Era um cortejo fúnebre. Uma senhora já viúva acabara de perder o seu filho. E aqueles que acompanhavam vinham carregados de dor, de sofrimento e tristeza. No coração desta mulher havia angústia pela perda do seu querido filho. Fazia pouco tempo que tinha perdido também o seu querido marido. E agora reparem, aqueles dois cortejos, aquelas duas multidões se misturam e se encontram. E Jesus vai transformar exatamente aquele cortejo fúnebre num cortejo de aleluia e de gratidão, de louvor a Deus e de gratidão. Diz que Jesus tocou naquele esquife e aquele rapaz ressuscitou. Jesus é o autor da vida. Os evangelhos não nos deixam com qualquer dúvida a esse respeito. Aquele que no princípio soprou nas narinas do homem e o fez alma vivente é Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não os podemos separar. Não podemos dizer isto é apenas da autoria do Pai, aquilo é da autoria do Filho e aquilo é da autoria do Espírito Santo. Os três, no momento da criação, estão presentes. E no momento em que Deus deu vida e que trouxe vida a este mundo, os três estavam presentes. Deus. Bom, mas vamos voltar à pergunta, irmãos. E a pergunta de hoje é: qual é o sentido da vida? A melhor pergunta seria: qual é o sentido da minha vida? Ou então, em que direção eu estou indo? E é esta pergunta que hoje também eu quero desafiá-lo a fazer, a si próprio. Pense um pouco. Que rumo leva a sua vida? Que direção está a tomar a sua vida? Para onde estás a caminhar? Em que direção estás a caminhar? Essa é, sem dúvida, a grande questão, mas é uma questão pessoal que cada um de nós deverá refletir e deverá responder. Sabem, há muitos anos atrás, eu tinha para aí que 23 anos de idade, tinha acabado de chegar de África e muito jovem, tinha um amigo. Eu morei 3 anos, vivi 3 anos na cidade de Aveiro, ali no centro-norte de Portugal, uma cidade muito bela, muito linda. Ali vivi antes de estudar teologia, antes de ir para a faculdade. Eu vivi aqueles 3 anos ali em Aveiro. Tinha vários amigos, irmãos queridos da igreja. E um dia havia um jovem e eu o convidei a irmos até o Porto para visitarmos os meus pais. Eu não tinha carta de condução naquela altura.
Mas ele tinha, e então ele se dispôs a irmos. E entramos na autoestrada em Aveiro. Mas sabem uma coisa? Quando andamos algumas centenas de metros, começamos a ver carros na autoestrada a virem na nossa direção. E quando passavam por nós, buzinavam. E aí percebemos que estávamos indo contra a mão na autoestrada. Que perigo! Imediatamente o meu amigo, muito nervoso, ele encostou o mais possível à berma. E depois ele procurou uma oportunidade. Ainda estivemos ali algum tempo para que não houvesse assim muito trânsito, para que ele pudesse fazer a inversão de marcha. E fizemos a inversão de marcha e voltamos para Aveiro. Meus queridos, sabem, há muita gente, infelizmente, dos que caminham neste percurso da vida e o fazem pensando que estão indo na direção certa, mas estão indo na direção errada. É verdade. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele diz isso mesmo. Ele diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o quê? Mas ao cabo dá em caminho de morte. Há pessoas que estão caminhando e parece, e acham, e têm quase a certeza de que na realidade estão indo pelo caminho certo. O percurso que estão fazendo é o melhor percurso, é realmente aquele que deve ser feito. Mas ao final dele, diz aqui Salomão, que pode ser o caminho da morte. Há pouco eu falei-vos de quando eu tinha 23 anos. Eu vou recuar um bocadinho mais no tempo, está bem? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. Eu nasci num lar não adventista, mas nasci num lar cristão. Nós éramos católicos. Embora meus pais não fossem católicos praticantes, mas eles eram bons cristãos. Ou pelo menos cristãos sinceros. Porquê eu digo isto? Porque eles viviam e faziam a sua vida espiritual dentro daquilo que conheciam, baseando no conhecimento que tinham. Eles não tinham o conhecimento da palavra de Deus. Meu pai, ele não era um homem de ir à igreja, não. E minha mãe só ia também à igreja de vez em quando havia uma ocasião especial. Lembro-me que ela gostava muito de, por altura do Natal, ir à igreja. Ia sempre. Mas havia uma coisa que a minha mãe fazia questão. Os 3 filhos, eu tenho mais um irmão e uma irmã, os 2 ambos mais velhos do que eu, e a minha irmã já com uma diferença de idade bastante acentuada, ela tem 11 ou 12 anos de diferença de idade de mim. E a minha mãe fazia questão que os filhos fossem sempre à igreja. E todos os domingos, depois de tomarmos o pequeno almoço, nós vestíamos a nossa melhor roupa, calçávamos os nossos melhores sapatos. Eu lembro-me até de engraxarmos os sapatos no dia de sábado, para estar tudo bem engraxadinho, para no domingo ir à igreja. E lá íamos nós à igreja. Sempre, todos os domingos. Eu fui sempre à igreja até os meus 12 anos. E porquê só até aos 12 anos? Pois é. É que um dia
houve uma programação especial aos domingos à tarde. A catequista, ela ia apresentar alguns estudos sobre o céu, o purgatório e o inferno. E eu era ávido de aprender e então eu quis ir e fui assistir exatamente àquelas reuniões. Primeira sobre o céu, tudo bem. Segunda sobre o purgatório, tudo bem também. Mas a terceira vez que fui sobre o inferno foi tremendo. Foi tremendo. Isso veio a mudar completamente o curso da minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. E porquê? Porque quando ela falou do inferno, ela falou de um lago de fogo que estava sempre a arder. E ali dentro estavam pessoas. Elas já tinham morrido, mas estavam vivas. E eu não sei bem até hoje explicar como é que é isso. Nem nunca ninguém me conseguiu explicar como é que é isso. A pessoa morre e vai para o inferno. E estão ali a arder. Durante séculos e séculos. Durante o resto da sua existência, que é uma existência eterna. Porque vão estar eternamente no inferno ardendo. Havia, dizia ela, algumas pessoas que tentavam escapar. E lá estava o dono do inferno, o demónio, que tinha um tridente. E com este tridente ele empurrava as pessoas que tentavam escapar daquele lago de fogo, tentar empurrá-las para dentro do lago de fogo. Imaginem só, uma criança de 12 anos de idade. Como é que estaria quando ouviu isto? Peço perdão por aquilo que eu vou dizer agora. A última vez que eu me lembro de fazer xixi na cama foi aos meus 12 anos de idade, nessa noite, depois de ter ido à igreja. Porque eu sonhei com o inferno. E acordei a gritar por causa do inferno. Meus queridos, essa mesma senhora, uma pessoa sincera, não há dúvida, eu acredito que aquilo que ela ensinava era aquilo que ela tinha aprendido e que ela pensava que era certo. E que é contrário, totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. Essa senhora então dizia, olha, vocês só têm duas formas de escapar ao inferno. Uma, ou é portarem-se muito bem, mas muito bem mesmo, e a outra é fazerem penitências. E então, como eu às vezes não me portava bem, eu resolvi fazer o quê? Penitências. Com 12 anos de idade. Sabem o que é que eu fazia? Eu apanhava aquelas tampinhas de refrigerante, as caricas das garrafas de refrigerante, e então eu punha aqui no sapato por dentro, com aquela parte cortada, virada para cima, e assim andava às vezes com 3 tampinhas, 2, 3 tampinhas daquelas, todo dia andava com aquilo, fazer penitência, porque eu não quero ir para o inferno. Já que eu às vezes não me porto bem, já que às vezes eu me comporto mal, pelo menos assim eu estou salvaguardado. Pelo menos assim eu estou salvaguardado. A minha mãe descobriu que eu tinha feridas nos pés. E quando a minha mãe descobriu, acabou o inferno. Acabou o inferno. A minha vida, aos 12 anos de idade, era um inferno. Mas o inferno acabou. Porque minha mãe proibiu-nos então de ir à igreja. Ela que nos animava a irmos, a partir dali, ela nos proibiu de ir à igreja.
Sabem quanto tempo demorou até eu me encontrar com Jesus, com Deus? 6 anos. Aos 16 anos de idade, então encontrei um novo sentido para a vida. Encontrei Jesus na minha vida. Meus queridos, ninguém vai para o céu infeliz. Ninguém vai para o céu infeliz. A vida torna-se um pesadelo quando caminhamos com fardos. Sabem, eu distingo uma coisa, eu distingo a vida no sentido da nossa humanidade, o percurso que nós fazemos como humanos, mas distingo também a vida no sentido espiritual, ou seja, o percurso que nós fazemos como cristãos, como filhos de Deus, a nossa vida espiritual. Neste percurso humano, nós somos fustigados muitas vezes por provações, por dificuldades, por lutas. Mas no percurso espiritual, se nós vivemos com Cristo, nós vivemos felizes. Alguém me pode perguntar, é possível viver feliz sendo fustigado pelas provações, pelas dificuldades da vida, pelas tribulações, por aquilo que de ruim nos acontece? Humanamente podemos sofrer, sim, mas espiritualmente podemos estar fortes e felizes, porque temos Cristo, porque conhecemos Cristo. Sabem, ninguém teve uma vida mais dura, mais difícil, de tanta provação como o próprio Jesus Cristo. No entanto, ele foi talvez a pessoa mais feliz que viveu neste mundo e que levou mais felicidade aos outros. A vida de Jesus neste mundo durou 3 anos e meio, aliás, 33 anos. O seu ministério durou 3 anos e meio. E a sua vida foi uma vida de felicidade espiritual. Humanamente, sim, ele sofreu. Mas não foi isso que o derrotou. Não. Por quê? Porque espiritualmente Cristo estava caminhando na direção correta. E isso o fortalecia. Qual é o maior fardo da vida cristã? Não é quando sofremos provações, dificuldades, quando somos tentados. Nem o maior fardo da vida cristã é quando temos pecados ou acariciamos pecados. Sabem qual é o maior fardo da vida cristã? O maior fardo da vida cristã é quando queremos fazer a vontade de Deus e isso se torna um fardo. Não sei se me estou a explicar. É quando nós queremos fazer a vontade de Deus e isso para nós é um sacrifício pesado, é um fardo. Ou seja, eu tenho que fazer isto, porque senão eu não vou para o céu. Eu tenho que fazer desta forma, obedecer, porque senão um dia não estarei no céu. Então levamos esse fardo e por isso não somos cristãos felizes. E por isso não somos cristãos felizes. Meus queridos, Jesus quer libertar-nos desse fardo, desse pesadelo de vivermos com uma carga sobre os nossos ombros, de fazermos sacrifícios para vivermos a vida cristã. Vida cristã não é uma vida infeliz, é uma vida feliz. É uma vida feliz. Sabem, há um texto na Bíblia, João capítulo 8, versículo 2, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é esta verdade? É Cristo Jesus. Mas como é que nós conhecemos esta verdade? Através da palavra de Deus. Será que existe outro meio de conhecermos a verdade a não ser pela palavra de Deus ou pela pregação da palavra de Deus? Não existe. A verdade nós a conhecemos através da palavra de Deus.
Então a Bíblia está a dizer, quando tu conheceres a verdade que é a palavra de Deus, tu vais conhecer a verdade que é Cristo. E esta verdade que é Cristo te vai libertar. Libertar de quê? De todos os teus fardos. De todos os teus fardos. Aquilo que é empecilho na tua carreira espiritual. Aquilo que te faz infeliz na tua carreira cristã, na tua carreira espiritual. Ele não só nos liberta do pecado, como também nos liberta de vivermos infelizes como cristãos. E eu conheço, infelizmente, alguns cristãos que são infelizes. Infelizes. Um dia, Jesus falava aos seus discípulos e falava de esperança. Jesus falava da sua partida. Ele dizia que ia para o Pai. Mas Jesus deixava uma promessa. Ele dizia, eu voltarei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E logo depois ele foi interpelado por Tomé. E Tomé interpela Jesus da seguinte maneira. Tomé diz assim a Jesus, olha, mestre, nós não sabemos para onde vais e como é que podemos saber o caminho. Qual é o caminho? Qual é a direção para a qual nós devemos orientar a nossa vida, a nossa existência? Qual é o caminho? E sabem como é que Jesus respondeu? Nós sabemos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz assim, eu sou o quê? O caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Afinal, o que Tomé estava a perguntar a Jesus era exatamente isto. Como é que eu posso ir ao Pai? Como é que eu posso um dia estar contigo no reino celestial? E Jesus responde, eu sou o caminho. Não há outra direção a seguir. Podes fazer todos os esforços, montoar obras na tua vida, mas isso não te vai levar lá a lado nenhum. Eu sou o caminho. Tens que te encontrar primeiro comigo. Tens que me conhecer primeiro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade que te pode libertar, que pode clarear a tua vida. Eu sou a vida. Sou quem dá sentido à tua existência. Sabem, é como aquele homem que a Bíblia conta, que Jesus contou, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os furacões, as correntes, bateram sobre aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Por quê? Porque estava presa à rocha. Quando a nossa vida está em Cristo Jesus, poderão vir sim as provações na vida de qualquer filho de Deus, na vida de qualquer cristão. Eu se calhar tinha uma coisa para vos contar, irmãos. Abro aqui um parênteses para vos dizer. Sabem qual foi um dos dias mais felizes da minha vida? Que eu me senti o homem mais feliz da vida. Sabem quando foi? Foi quando estive no hospital, em cuidados intensivos, entubado, com uma septicémia, com um tumor, com problemas respiratórios, com problemas renais. Sabem que alguém poderá dizer, o pastor não sabe aquilo que está a dizer. Eu sei muito bem aquilo que estou a dizer. Houve um dia em que eu estava assim, nessas condições, e que fui a pessoa mais feliz do mundo. E porquê? Se calhar um dia eu vou ter a oportunidade de vos dizer porquê. Mas eu vos garanto que isso aconteceu. As provações podem vir à nossa vida. Os desgostos, a infelicidade física, material, ela pode chegar à nossa existência. Mas isso pode passar por nós e nós continuarmos imperturbáveis, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Meus amigos, tu queres ir ao Pai?
Não há outra forma, irmãos. Podemos inventar maneiras. Não há. Não há penitências, não há sacrifícios. Não há fazer só porque sou obrigado a fazer. Não adianta, não adianta, não há. Cristo morreu por nós. É para aí que temos que olhar. É para o seu manto de justiça que quer cobrir as nossas desgraças, as nossas impurezas. Sabem, um dia perguntaram-me, e eu estou a terminar já, um dia perguntaram-me qual seria a minha maior alegria na minha vida e qual seria também a minha maior tristeza. Há perguntas que nos fazem e que às vezes parecem sem pés nem cabeça. E eu, nesse dia que me perguntaram, na igreja, pastor, qual seria o seu dia de maior alegria? Aquilo que lhe traria maior felicidade. Mas também, pastor, queremos saber qual seria o dia em que o pastor se sentiria mais, ou melhor, qual seria aquilo que faria com que o pastor se sentisse a pessoa mais triste deste mundo, mais infeliz deste mundo. Então eu disse assim, olha, vou começar pelo dia da maior tristeza, está bem? O dia em que eu me sentiria mais triste seria se eu estivesse diante de Cristo, no meio de um grupo de pessoas, e ouvisse Jesus dizer a esse grupo de pessoas, no qual eu estava incluído, não te conheço, não sei quem tu és. Seria o dia mais frustrante da minha vida. Seria o dia mais dramático da minha vida. Mas o dia mais feliz da minha vida. Sem dúvida. Seria se eu estivesse num grupo de outras pessoas, no meio de outras pessoas desse grupo, e ouvisse Jesus dizer, vem bendito de meu Pai, possui por herança o reino que te está preparado. Há uma diferença nas coisas que nos fazem felizes e naquilo que nos faz tremendamente infelizes. E há uma certeza. Sem Cristo, irmãos, nunca poderemos ser felizes. Que esta noite, ao olharmos para a nossa vida, possamos pensar no convite que Cristo nos faz. Que possamos ir a Ele tal qual estamos, com os nossos fardos, com as nossas lutas, mas na certeza de que quando vamos a Ele, então encontramos sim o sentido para a nossa existência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe.